Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Walt Disney. Hugo, o que é impossível? O impossível é aquilo que você limita na sua mente. Para muitos, o impossível pode ser uma coisa básica para você. Digo que na minha profissão, talvez se tornar médico é algo que você veja como impossível. Mas o segredo está em romper com esse bloqueio que você também consegue. Eu acredito que pelo fato do exercício da sua profissão, lhe demonstrou o senso de finitude da nossa vida, mas também de que muitos finitos puderam ser adiados por milagre, por Deus, ou seja lá, porque fé que você acredite dentro dessa trajetória. E você talvez começou na medicina achando que o impossível era uma questão até mais técnica, fisiológica e lá vai. Mas talvez a sua profissão tenha lhe ensinado, depois de tantos casos de pacientes terminais, né, ou com cânceres em situações potencialmente irreversíveis, que talvez lhe ensinaram outros aspectos sobre a vida. O que é a vida? É para poder apertar, né? É para dizer as perguntas que muitos têm resposta diferente. Eu acho que isso é fantástico, entrar nesse bate-papo. E começando, o que é vida? O meu sentido de vida é realizar e construir sonhos. Porque é aí que eu me encontro feliz, com energia, com fôlego e aquele tesão de começar o dia e falar, cara, que massa que eu tenho mais o privilégio de estar presente nesse dia, porque ontem muitos interromperam a sua própria jornada. E eu digo que o grande presente nosso de vida é saber quem nós somos, o que nós estamos aqui para fazer e executar com o privilégio da felicidade. Saber que nós não estamos como concorrentes e sabendo que somos raros, únicos e que podemos contribuir um junto com o outro, que o grande impacto é da humanidade, de um mundo melhor. Então a vida por si só é como você leva ela ao ponto de se sentir realizado. E na sua vida, qual é a pergunta que talvez até hoje você nunca conseguiu responder? Até onde eu vou conseguir chegar? Porque os limites que em certos momentos eu achei que era inalcançável, eu me esforcei e fiz o meu máximo e o superei. Então hoje tenho diversos projetos, seja em área pessoal, área conjugal, área familiar ou então profissional. E até mesmo começando agora a nossa mentoria, e foi um título provocante que é Hugo, Sucesso Mundial. Então enquanto não impactar o mundo, eu não paro. Hugo, e você lida com duas situações bem delicadas que muitos profissionais da área da saúde acabam até não tendo o interesse de talvez ir para esse ramo, porque eu digo que é uma profissão que talvez você não dorme, né? Você está sempre em prontidão, você está sempre em alerta, porque você trabalha com pediatria e trabalha com oncologia. Só que não é apenas um adulto com câncer, né? Apenas entre aspas. Mas quando é o filho com câncer, a filha também de uma maneira sensível em termos de saúde, aquilo parece afetar mais a família do que se fosse de cima para baixo. Ou seja, é a vida no seu começo, que talvez ela vai ser ceifada, talvez ela vai ser exterminada, talvez ela vai ser de alguma maneira interrompida. Onde é que saiu essa paixão? E é legal o confronto de entender que a lei natural construída pela mentalidade humana, que é nascer, crescer, ficar adulto, envelhecer e depois então a terminalidade, então a morte, não acontece na cronologia humana. Ela acontece segundo algum projeto e plano de Deus. E dessa forma, como que começou a despertar isso em mim? Foi aos 14 anos quando eu tive diagnóstico de câncer. E foi 3 marteladas. Câncer, linfoma, que foi o nome dele, e você vai morrer em 3 meses. Em 3 meses. 3 meses? Foi
foram as palavras de impacto, então, do médico junto da minha família. Câncer do que, Hugo? Câncer, linfoma. Câncer? O tipo dele foi linfoma. E aí eu falei, poxa, então me apresentaram algo que é mais impactante do que a doença chamada câncer. Me apresentaram, então, a palavra morte. E com esse ponto morte, eu falei, caramba, o que é o oposto da morte? O oposto da morte, então, é a vida. Eu quero focar na morte ou na vida? Deixa eu correr para onde eu quero, para a vida. E eu comecei a aprofundar e entender que é uma lei natural. Todos nós vamos morrer um dia. Mas a grande sacada é, nem todos nós vamos viver durante a jornada da vida. Muitos de nós vamos passar pela vida sem ter vivido a nossa própria vida. E foi o despertar de consciência que eu falei, opa, então isso pode acontecer e é natural. Como o ambiente que eu estava frequentando de hospital, muitos percorriam esse caminho, eu falei, pô, deixa eu ver. Então, o meu foco foi voltar para mim, para a minha própria vida, para aquilo que eu tinha de sonho e não para a condição a qual foi projetada. E aí eu falei, opa, deixa eu pensar melhor então. Eu acho que todos os dias que eu tenho o privilégio de estar aqui, eu tenho que fazer a diferença. E foi algo que me tirou então do bando, então do grupo comum, que não tinha essa despertar de consciência, então trouxe para mim algo que é o valor e as minhas virtudes para fazer a de grande diferença. E isso eu carrego comigo e eu falo que quando tenho hoje uma criança, uma família adoecida que se encontrou no mesmo momento que eu digo, vamos olhar para o seu eu do que para o rótulo que colocaram em você. O rótulo não significa tudo. E se você tiver a oportunidade de tirar esse rótulo câncer, não quer dizer que você é melhor ou pior de quem tem ou não tenha. Você é melhor ou não o quanto você se realiza na sua própria vida. Então, o efeito da comparação, de olhar para a vida do outro com a sua própria vida, se for no sentido de admiração e de inspiração, vale a pena e colhe, como se diz, nas pessoas que estão em momentos acima dos obstáculos que você está enfrentando. Para ele poder te dar o como, uma ferramenta para você ultrapassar essa fase. Mas não se compare com quem está na situação semelhante ou pior à sua. O foco está onde você quer chegar. Então, com as famílias e com as crianças, a gente volta a olhar para quem? Para a criança, para a família e quais são os sonhos que ela tem e que é permitido construir na fase que ela está. Mesmo que tenha ainda alguma limitação que a doença possa acontecer. Porém, o que você pode fazer deve ser melhor e superar as adversidades apresentadas pela condição. E existe causa perdida? Tem. A causa perdida, eu digo que é a pessoa que não acredita. Porque nós estamos aqui num bate-papo, porque nós acreditamos justamente no valor desse momento. Eu estou entregando o meu melhor para que o melhor para quem esteja assistindo também absorva isso. E quando a pessoa não acredita no seu próprio valor, ou então começa a acreditar nas desqualificações, ou então nas desvirtudes construídas pelas falas, pelas crenças, pelo ambiente que se viveu, ela passa a ficar opaca e ofuscada, que não tem brilho. Então essa é uma causa perdida porque não tem o despertar da consciência. Hugo, você estava com uma data, uma sentença de morte, vamos dizer assim. Isso. Como é que isso foi superado? Cara, fantástico essa pergunta, porque eu vejo que a importância da família foi fundamental para a superação. Seus pais ainda são vivos? São vivos. Moram em Criciúma? Em Astorga, Paraná, Brasil, capital do mundo, tá me projetando. Conhece Medeiros? Medeiros está no... Né? Coronel Medeiros, maior palestrante de liderança do Brasil, está aqui nos bastidores. Tá? Eu não ouvi falar nessa cidade, não. Até o Google se digitar, dá uma atrasadinha, que ele tem que fazer uma busca mais acilada. Astorga, ele confunde com aspargo. Pega por tabela o Google, vai para outro caminho. E eu até brinco, aqui em Astorga tem 3 pessoas famosas, que 2 o Brasil já conhece, que é Chitãozinho e Chororó, e a próxima está sendo lançada aqui hoje, da Bosco Podcast. Hugo, como é que foi isso? Ok, a família deu apoio, mas você tinha uma sentença de mortes, entre aspas, vamos dizer assim, de morte? É assim, eu falo que o apoio e o pilar, que eu falo família,
eu digo que tanto meu pai, minha mãe e meu irmão sempre estiveram muito presentes na minha vida, no dia a dia e participando de forma ativa. E construíram em mim que a adversidade não é nunca o ponto final, e sim o como superar essa adversidade, o nosso foco de energia e dedicação para isso. E nesse momento que, falando do corpo físico agora, meu corpo adoecido com o diagnóstico de câncer, meu pai, minha mãe e meu irmão, com a simplicidade cultural, não aceitou aquela imposição, mesmo sendo uma autoridade médica, onde a limitação estava no ambiente que eu estava, nos hospitais de baixa especialidade ou qualificação para lidar com aquilo. Então a pergunta-chave foi do meu pai, a hora que ele devolveu para o médico: onde é o melhor lugar que eu posso tratar e que eu tenha a chance de lutar pelo meu filho, que aqui eu vi já o ponto final. E dessa forma foi a transição, troca de ambiente. Olha a chave. Se você quer a mudança, às vezes é a troca de ambiente. A troca de ambiente me permitiu estar aqui hoje e com vida, que foi então a substituição de um hospital onde eu estava em Arapongas e fui para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, e na chegada, quando tem alguém preparado, ele te acolhe, te abraça, não te empurra nem te rejeita. E na chegada, então, a equipe já falou: bem-vindo, Hugo, não é bem-vindo, menino com câncer. Olhou para o ser humano, me abraçou e falou assim: eu vou fazer de tudo para você continuar com a gente e você vai receber o meu melhor. E como é que foi detectado? A detecção foi um processo árduo. Posso contar bem a verdade como foi? E é legal essa fase, eu gosto de contar. Garoto, menino, 14 anos, carismático, sorriso fácil, com ousadia, e confesso que até a infância, a adolescência ali, se olhava para as meninas e era meio esquisito, estranho, até umas meio nojenta, né? E aí veio mudando a fase da adolescência, opa, já começou a se tornar interessante. E você saía do seu pequeno mundo, que era a sua sala de aula, para ir para o intervalo, então, um grande mundo do colégio. E eu ficava lá olhando para uma menina e dando aquela chavecada por distância, até que eu tomei coragem. Falei, agora é a hora, né? Como se fosse esquentando a água de uma piscina, agora é a hora, e me aproximei dela. E aí imagina aquele frio na espinha, para congelar. E não foi só um toco, como se diz, né? Um não. Ela mesma foi lá e disse para mim: Hugo, o teu rosto está deformado. E ela percebeu o caroço no meu pescoço. E aí, falei, aquela ousadia, aquela coragem trouxe preocupação de um problema que estava acontecendo. Encerrou a aula, fui para casa, contei para meu pai e para minha mãe, que também identificaram que estava alterado aqui, inchado, e procuramos então a busca por atendimento médico. Daí foi uma consulta, falaram que era uma inflamação, passaram o remédio, depois então um outro médico, segunda opção, uma infecção, antibiótico, e o resultado que era, vamos dizer assim, programado, não acontecia. Daí foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas, até que pediram exames um pouco mais aprofundados, que é um ultrassom, e aí no ultrassom trouxe características e indicaram então a biópsia. E daí da biópsia que teve então o diagnóstico de câncer. Mas foi uma jornada de 3 meses, onde o despertar aqui já, poxa, você sabe dos detalhes que fazem a diferença para salvar uma vida? Você sabe reconhecer uma criança, um adolescente que pode estar com câncer antes mesmo dos sinais de fragilidade que aquele cidadão que está carequinha? Porque é nos detalhes que você percebe a diferença para salvar uma vida. E não é o medo e achar que isso não vai acontecer. É como um bombeiro que está preparado para o incêndio, mas quem que entende o alerta é quem está em casa que vê a fumaça. Então, quem está perto de uma criança, de um adolescente, deve estar ciente, além de brincar e participar, do start que pode ser uma doença ameaçadora à vida. E o mais importante é que esse é o primeiro passo da construção do tratamento. Se esse gatilho é atrasado, o impacto é gigante. Hugo, e será que isso não continua acontecendo tanto na área médica, pelo fato de que uma parte significativa está lá na profissão
e foi fazer a formação por uma pressão social, uma pressão parental e não vocacional? E é legal esse ponto que nós somos francos mesmo e verdadeiros. Estudos trazem que 84% dos médicos, 84% dos médicos são frustrados na profissão. Ou seja, a decisão foi talvez por uma intenção secundária do que pela vocação, que ainda assim na formatura fazem o juramento do sacerdócio da medicina. Porque muitos, eu vejo que a importância não está no ser humano, mas sim no poder aquisitivo através da medicina. Hugo, quando a gente vê esse tipo de cenário, claro, a gente parte daqui para frente cada vez mais na busca por uma experiência diferente do usuário. Ou seja, o que tem na iniciativa privada, conhecido como CX, né, o Customer Experience, e lá vai, cada vez mais trazido para dentro da área da saúde também. Começou, inclusive, na área da estética, que é aquela disputa acirrada, agora médicos, biomédicos, dentistas, e lá vai, ou a tal da, né, saúde estética, e as harmonizações faciais, em alguns casos, desarmonizações faciais, mas o ramo da estética começou com essa questão de vou deixar o meu paciente o mais confortável possível e que ele se sinta parte deste ambiente aqui. Só que a gente vê de uma maneira positiva isso chegando também em outras especialidades, ainda bem. Porque quando a gente vem com um boom de profissões e uma ultra competição, quem entrega de uma maneira diferente, diferenciada, memorável, impactante e marcante, vira de fato uma marca. Qual é a grande tendência que você vê hoje no atendimento ao cliente? Eu digo que a tendência, e como nós, todos os seres humanos, gostamos de ser tratados em qualquer ambiente, é como ser humano. Então, ao ponto que a transformação sempre acontece de dentro para fora. Por mais que tenha cirurgia plástica, ou então reparos, ou então qualquer outra doença, o que mais impacta no ser humano é a sua autoestima. E ele, sem autoestima ou autoconfiança, se torna impotente, inseguro, amedrontado e paralisa na sua jornada de vida. E se eu não estiver olhando para esse ser humano por um todo integral, eu não vou conseguir conectar e fazer reparos ou então retalhos externos. Não consegue ver de uma maneira sistêmica. Isso. Então, hoje, cada vez vem o olhar para o ser humano na sua integralidade, pensando já em espiritualidade, saúde mental, emocional e biológica, que é o que compõe o ser humano e dessa forma fazendo o seu próprio ecossistema na integralidade de forma saudável. E aqui na rua, quando você morou 7 anos na rua, qual é a maior dificuldade? Pessoas tentando lhe agredir ou é aquela questão de não ter a residência, o frio? O que você mais sentia? Não suportar no sentido de tem que sair disso aqui o quanto antes? Na realidade, o frio as pessoas te dão coberta, a fome as pessoas te dão comida, mas o respeito entre algumas pessoas que você tá sozinha, a pessoa já tá querendo algo de, vamos dizer assim, sexual com você. Mulher na rua só presta pra sexo. Se você for no abrigo, essa é a maior dificuldade. Não há abrigo para mulher, só há abrigo para homens. Hugo, e qual foi o momento na sua trajetória pessoal e profissional que talvez a sua autoestima estava até um pouco mais abalada, talvez até mais enfraquecida, você estava com alguns bloqueios e alguns medos, mas a situação que você mais se sentiu valorizado? Eu digo que a forma que eu mais senti valorizado foi aqui, chegando em Joinville, eu percebi como o mercado se comportou com a minha chegada. Onde começaram então a colocar os bloqueios, as situações para que eu não performasse, não chegasse até os pacientes, ou então construísse a minha marca pessoal e que seja memorável mesmo, ao ponto que eu falei, poxa, realmente o mundo está aplaudindo o valor que eu tenho. Mas ainda assim eu estava sufocado por olhar de fora para dentro. Mas quando eu voltei para o meu próprio eu e entendi que tudo isso era insegurança externa pelo valor que eu tenho interno, o combustível foi para o tanque e eu digo que não é meu carro não, é o Boeing que está decolando. Hugo, você trata o filho dos outros, né?
mas você também tem a sua própria família, né? Um já nascido e outro em pré-lançamento. É isso aí, pré-lançamento. Em pré-lançamento. Dia 8 de dezembro está aí. Fazendo analogia ao marketing digital, né? Está em pré-lançamento, vamos dizer assim. O que o seu primeiro filho lhe ensinou? Foi uma grande sacada que eu tive na vida, que eu falei, quando virou o gatilho, eu falei, poxa, quero continuar essa aventura da vida, passando por todas as fases. Então, foi lá, criança, adolescência, daí veio a parte adulta, depois então junto com a parte profissional, o casamento, depois do casamento eu falei, poxa, então filhos, né? E eu percebi que, cara, eu achava que eu era uma pessoa boa já. Cara, eu consigo ajudar as pessoas, as famílias, eu me dedico não somente para o meio profissional, para minha esposa, para minha família, o núcleo familiar dela também, para os meus amigos. Falei, cara, eu sou um cara bacana que eu faço diferença. Mas eu percebi que não tinha ninguém constantemente seguindo o meu exemplo. Eu acessava alguns ambientes, eu ia para alguns locais e eu falei, cara, agora vai ter alguém que vai olhar tudo que eu faço em todos os dias e vai passar e se torna uma pessoa tão importante para mim que eu falei, cara, eu não quero ser cobrado pelo meu filho. Eu quero ser admirado por ele para ter o privilégio dele permitir que eu possa participar e estar presente da vida dele até meu último fôlego de vida. Porque eu quero manter essa intimidade do amor. E aí a grande sacada que ele me ensinou é o quanto eu posso ser melhor. E eu tenho aperfeiçoado isso de uma maneira que eu me dedico constantemente pelo fato que eu quero deixar um legado para o mundo, seja através dos 2 filhos, ou então depois com os meus netos, depois, quem sabe, bisnetos também, que o impacto foi tremendo ao ponto de transformar o mundo para o melhor. Se a gente fala que o filho ensina algo, a esposa, o esposo também. E a sua esposa, qual foi o principal ensinamento, já que por vezes você se une com pessoas, claro, parecidas, mas que vêm de uma outra linha, uma outra cultura e, consequentemente, abre algumas caixas que você estava até então bloqueado ou então, às vezes, até agir com um determinado preconceito ou uma limitação. Eu digo que tem o entrelace das culturas, né? Eu falo que vem da minha família com a família dela e, nesse ponto, ela, da forma sábia que ela tem, ela sempre me puxa para o foco. Ela sempre está ao meu lado, caminhando, ela me impulsiona, ao mesmo tempo, quando eu falho, erro, ela fala para mim, continua e vai, porque você é capaz. E esse ponto de conseguir ir e voltar e sempre ter o acolhimento, a restauração, o reparo e pronto, segue a nossa jornada juntos, é o principal que eu consegui conquistar dela, para ela estar ao meu lado e a gente desfrutar de um relacionamento saudável e feliz, sabendo o que tenho de virtudes e de habilidades, também os meus pontos fracos, porque nós não somos vulneráveis em qualquer ambiente. Nós somos vulneráveis para quem está no nosso dia a dia. E ela me conhece por inteiro, como se diz, os pontos que merecem aplausos e também os pontos que merecem ajustes. E por ela aceitar, não é como está e permanecer, mas o caminho de construção do Hugo melhor, nós temos o privilégio de caminharmos juntos. Meu caro, quando você teve o diagnóstico de câncer aos 14 anos, era uma fase que você estava se conhecendo como homem, né? E talvez deixando aos poucos de viver apenas piloto automático e sugando seus pais, vamos dizer isso assim, aí, para começar a embarcar na vida que depois mais 3 anos, 4 anos, e quem morava no interior até muito cedo, começava a trabalhar até muito antes, no sentido de, caramba, eu tenho uma vida pela frente e tenho que começar, né, algum caminho. Só que o câncer veio para você numa época onde a gente nos questiona em termos de vaidade, em termos de autoestima, em termos de confiança. Mas aqui, o diagnóstico lhe deu a realidade da finitude de vida. Você vai morrer. No começo, não no seu próprio pensamento, mas nas palavras médicas.
E depois, sem dúvida, vocês se questionaram. Uma também semente algumas que vezes. ficou, e agora? Vou frutificar dentro desse caminho ou não? Ou tem como matar essa semente da morte, vamos dizer assim? Depois de, além de 3 meses que você não morreu, depois de X anos que você foi diagnosticado no sentido, né, está curado, se eu posso Isso dizer aí. assim a palavra, talvez você repensou a vida. O que aconteceu? Eu digo que todas as vezes que a gente visita a nossa própria história, eu acho que todos nós devemos ser autor da nossa própria história e conhecê-la por completo. E toda vez que eu visito ela, eu mexo em alguma caixinha e eu acho mais um tesouro. Porque na nossa história eu digo que a diferença entre bagagem e lixo é aquilo que você carrega. Porque muitos, querendo um mundo perfeito, então se achando infalível, acaba pecando e se culpando pelas falhas, pelos detalhes e se torna uma tempestade que faz a turbulência da sua própria jornada de vida. Então, eu sempre procurei na minha bagagem aquilo que pudesse me dar munição para o meu para-brisa, para onde eu desejo e quero chegar, para usar a ferramenta adequada e correta. E sempre quando eu visito e quero voltar para a minha história e olhar para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó, cara, eu falo que incrível a coragem que o meu pai e minha mãe têm até o momento de hoje, mas que eles tiveram, que o meu diagnóstico foi aos 14 anos. E mesmo com toda essa questão de turbulência, onde eles poderiam me aprisionar, sobreproteger e querer me manter dentro de casa, após a minha própria decisão de fazer medicina e ser oncologista pediátrico, aos 16 anos eu saí com a mochila nas minhas costas para nunca mais voltar. E isso é a grande lição para qualquer pai, para qualquer mãe. Vocês não são donos, nem os filhos são propriedade de vocês. Sim, fazem parte da nossa história, mas permitir com que eles voem é o maior sucesso que a sua jornada se fez aquilo que era adequado. Então, hoje, para estar aqui e continuar desenvolvendo e buscando novos caminhos, é porque eu tive o combustível da coragem, da ousadia e da prudência para poder me arriscar. Porque quando eu visito a história vida, se eu não estiver fazendo isso, eu deixei de vivê-la. Então não faz sentido eu adormecer ou então procurar uma zona de conforto. O meu maior conforto é estar em construção todos os dias. E estar nesse desconforto constante, nessa sua busca pela sua excelência, não significa que é do outro, pela busca da sua perfeição, é o que lhe faz continuar cada vez mais vivo. E dentro disso construir um legado. Partindo desta premissa, aqui eu trago outra provocação. Bom, eu costumo dizer que tem muita gente que é um vivo morto. De que maneira, né? Ou melhor, em quais ações você não tem mais tempo para perder na vida? Eu digo assim, ó, desse ponto, acho que é um ponto de conflito do momento de questionamento sobre inteligência emocional e o que é propósito de vida, o que você veio fazer aqui. E parece que se você não souber o que você veio fazer aqui, você é uma pessoa fora da caixa. E a maioria não sabe o que veio fazer aqui, infelizmente. Porque eles são formatados e projetados pelos pais e ficam nessa caixinha, talvez adormecidos por uma vida mesmo. E aí eu falo, poxa, o que eu não posso perder tempo mais é de construir o meu sonho. Eu digo, o que você pode ser mais inteligente? As pessoas acham que é acessar lugares difíceis, passar em concursos que são extremamente concorridos. Cara, a sua inteligência só serve para uma coisa, para você impulsionar a sua missão, descomplicar ela para você avançar no seu caminho. Então, o que eu não posso deixar de fazer nunca é realizar o sonho que eu vim para construir. E o que lhe mobiliza lá dentro? Sinceramente, o que mexe muito comigo é quando eu visito a minha própria história e eu vejo que ainda tem muito ser humano despreparado de investir o seu melhor no outro. E quando eu vejo que ainda há 40 anos aproximadamente tem uma medicina que está adormecida no ponto de vista oncopediátrico, onde tem uma doença que é rara,
mas que ocupa o pódio da mortalidade de 0 a 19 anos, eu digo que a gente ainda não despertou a consciência para quebrar uma crença. Porque todos ainda estão habituados que câncer é uma sentença de morte pelo peso cultural que foi construído. E, no entanto, eu estou aqui como prova viva que câncer tem cura. E quando nós modelamos os países desenvolvidos, nós falamos que a Europa, os Estados Unidos têm a taxa de cura em torno de 90%. Oncopediátrico? Oncopediátrico. 90%. 90%? 90%. E a provocação que eu faço, nós aqui em Joinville, nós temos a indústria 4K, que tem que ser a indústria de ponta, tecnologia e tudo avançado. E por que a saúde não pode ocupar esse mesmo espaço? Então, olhar para quem faz melhor e construir um caminho para que nós possamos ter os melhores resultados. Que não existe fronteira, mas construir conexões que possibilitem novos percursos para que todo ser humano receba aquilo que ele necessita, não a limitação da condição que eu posso oferecer. Em termos de limitação da condição que eu posso oferecer ou de uma condição técnica, ok. Isso é algo até onde eu posso ir em termos ou de uma habilidade técnica, de uma habilidade comportamental daquele profissional, ou mesmo em termos de tecnologia, né? De ambiente que hoje em dia consegue comportar aquela doença e, de certa maneira, tratar e talvez recuperar. Mas, a partir disso, talvez surja algo chamado fé, que inclusive faz parte da sua última obra, né? Oncofé, que vocês estão vendo aqui agora. Se eu pego este livro, tá? Tem uma mistura de trajetória profissional como médico, mas também de motivação, de inspiração, de esperança. O que então, de fato, é a fé? Fé, eu acredito que é justamente aquilo que te move além da sua tempestade, aumentando o teu campo de visão, ampliando a sua forma de compreender que não que a tempestade vai passar, mas você tem como enfrentá-la através dessa fé. Que eu digo é a maneira que você começa a buscar recursos para poder modificar o contexto habitual que você está. E através da fé, que eu digo a espiritualidade também, como ponto minha de crença, eu digo que sempre o ponto em Jesus, que não é construção da religiosidade, mas construído então num ser que é exemplo, que tem já há milênios, que tem o nosso próprio exemplo de prática sobre aquilo que a consciência nossa vai buscando e alcançando através da nossa prece, da meditação, cada um, oração também, vai denominando, que é o recurso que nós temos para voltar para o nosso próprio eu e superar aquilo que nós estamos racionalizando. Você acredita em Deus? Porra, esse aí em primeiro lugar, né? E como é que é o seu Deus? O meu é tudo pra mim. É meu pai, é minha mãe, ele é tudo pra mim. Depois vem a família, né? Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus é a Nossa Senhora também, né? A nossa mãe também em primeiro lugar. Deus, a mãe e depois a família. Hugo, se chega um pai ou uma mãe e fala, doutor, você acredita em Deus? Com certeza. Aí aquele pai e aquela mãe vêm de seguida. Se Deus é tão bom, né? Como é que Deus fez com que o meu filho, a minha filha, tivesse câncer? Como é que Deus fez com que o meu filho e minha filha, 3 anos, 5 anos, 7 anos, fosse levado? E aí, Hugo, como explicar para um pai ou para uma mãe que teve a vida do seu filho levada de alguma maneira, de que Deus é apenas o lado bom e não o lado mal da história? É que eu concordo que tem esse conceito cultural que eles aprenderam que Deus é bonzinho ao ponto de querer agradar e corresponder às expectativas humanas emocional. Então, isso que gera uma nova interpretação, então a minha forma de pensar, que antes de querer que Deus atenda aos seus desejos, que seria então a cura do seu filho, pergunte
o que eu preciso aprender com a doença do meu filho? Que invertendo essa pergunta, porque os pais saem de si para poder lutar contra a doença e deixam de ser pai e de se relacionar com o seu próprio filho. Então não existe nem ex-pai, nem ex-filho, nem ex-mãe. Todos devem ocupar e fazer com que o seu papel na prática façam que tenham o seu sonho enquanto essa relação existe e não na condição que se criam. Eu vejo que a inabilidade humana dos adultos, principalmente em lidar com a finitude, acaba fazendo muito sofrimento mesmo emocional pelo afeto, pelo apego que se tem. E eu entendo que nós estamos numa relação aqui hoje que não vai durar para sempre, mas inventaram que o para sempre existe. E as pessoas ficam acreditando nesse para sempre. O para sempre que existe, eu falo, é a maneira que você fica dentro de cada um. Não é o para sempre enquanto eu estiver existindo. E a responsabilidade cai sobre Deus. Mas eu coloco para ele por quê? Porque não é o meu papel. Eu transfiro isso, delego para Deus. E não, na verdade, a responsabilidade minha é elaborar recursos para poder lidar com o desafio que hoje eu não sei. Isso sim vai te fazer se tornar um ser humano melhor. Eu digo que as crianças não têm esse medo da morte pelo fato que não construíram ainda essa cultura do que será então depois do que eu morrer. E para onde é que você acredita que nós vamos após morrer? Acredito no céu. E também acredito no céu e não acredito que o céu seja um lugar que eu vou passar a viver somente depois que eu morrer. Eu digo que nós temos todas as habilidades e possibilidades de viver o céu na terra. Que eu falo viver o céu na terra é você se realizar, ser feliz e se construir com sonhos e fazer a mudança que a geração que é possível, se comprometer em ser protagonista. Isso sim é bater no peito e falar que eu quero viver o céu na terra do que querer viver agradando, correspondendo à expectativa cultural, social que lhe é imposta. E isso eu falo que finaliza a questão do próprio ser humano, que o céu é a maneira que você possa criar a sua perspectiva de vida. Hugo, chega uma criança com câncer, você não mediu esforços para aquela recuperação, mas não tem mais jeito. Ou seja, está no leito de morte. E é hoje à noite, amanhã, domingo, aí em breve. Estamos entrando no final de semana, a criança se vai. Quando você observa aquele cenário familiar na reta final daquela criança, o que você vê os pais mais se arrependendo? Daquilo que não fizeram de ferramenta no caminho. Eu digo que a vida, ou então habitual, trazendo para a prática diária, muitos deixam para arrumar os detalhes no final. Seja então a mulher que vai fazer o seu cabelo, vai para a festa, no carro ela vai lá colocando brincos, se ajeitando para poder chegar impecável na festa. Porém, na vida, se eu deixo para querer organizar isso no momento final, talvez não dê tempo. E aí eu digo que o pai que não disse para o seu filho eu te amo, que não abraçou enquanto estava com o vigor da saúde, que não o presenteou e não fez a surpresa que podia ser, mesmo que não sejam em datas comemorativas, que não atendeu os pedidos que era possível, vamos jogar uma bola, vamos andar de bicicleta, ou então até mesmo do tempo de oferecer os bons ouvidos para ele compartilhar aquilo que está de forma interna. E essas ferramentas são os combustíveis para poder criar as memórias incríveis e os momentos que vão ficar inesquecíveis e que vão trazer justamente a saudade. Porque quando o luto chegar, você não possa lutar com as memórias que ficaram. Porque a culpa e os gritos mais desesperadores que acontecem é porque durante o caminho eu não alimentei aquilo que eu queria construir. E quando eu vejo que já não tem mais tempo, é um grito de socorro e um apelo para aquilo que eu não vou mais construir. Então é muito mais o seu eu gritando sobre aquilo que você falhou do que justamente você olhando no percurso os tesouros que foram construídos. Então, para você não se arrepender daqui a alguns anos,
né? Olha para aquela câmera 2 lá e manda um recado especial para os seus pais que lhe acompanharam desde os 14 anos na jornada mais desafiadora que você teve na vida, porque depois a gente faz esse recorte e manda para eles. Pai e mãe, e Gustavo, meu irmão também. O que eu agradeço muito a vocês é pelo fato de me fazer um ser humano com confiança, com coragem e com ousadia de impactar o mundo. Por acreditar que as minhas falas e as traduções dos meus sonhos eram possíveis através do meu esforço. Obrigado por não me dar tudo que eu podia receber de vocês, mas de forma sábia dar aquilo que era necessário para eu poder me desenvolver. Obrigado, então, pelo pouco recurso financeiro, obrigado pelo pouco tempo presente, obrigado por estar sempre presente também em todos os momentos que eu precisei. Obrigado por fazer de mim quem eu sou hoje e que o mundo possa conhecer mais de vocês até onde eu consigo chegar. E pode ter certeza que, enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar tudo aquilo que vocês fizeram por mim. O meu muito obrigado e eu amo vocês de uma maneira que impacta em mim, em todos os dias, a visita do que eu faço por aquilo que eu recebi. Obrigado. Falei que o episódio ia ser matador, hein? Dr. Hugo esteve comigo hoje aqui no Dal Bosco Cast, mais um profissional que é incomparável, assim como vários outros que já passaram por aqui. Sabe por quê? Porque a gente só traz realmente pessoas que constroem um legado, geram valor, se transformam memoráveis a vocês, nossos seguidores. A gente está junto. Esse cara ensinou muito aqui hoje e depois não vai dizer que a gente não lhe avisou e que você não aprendeu.